Graça e paz, irmãs. Amém. É um prazer, uma alegria estar de volta com vocês, né? É uma honra. E dessa vez com esse tema tão precioso, né? Contentamento. E eu estava até falando para o meu esposo, o pessoal da Igreja Batista Reformada só me chama para falar tema que eu amo, né? Porque esse tema ele tem uma ligação muito profunda com a minha vida pessoal. Eu acho que as irmãs sabem, né, que cada pessoa, ela é como se ela tivesse um versículo, né, só para si, um tema que lhe chama mais atenção, que lhe fala mais o coração, né? E o contentamento, desde que eu me converti, é um tema que me toca muito o coração. Por quê? Vou explicar um pouquinho, né, sobre uma parte da minha vida e vocês vão entender. Eu me converti quando eu era adolescente, eu tinha por volta de uns 16 anos. Vocês sabem como são adolescentes, né? Adolescente é sempre meio rabugento, né? Eu era mais tímida, era mais melancólica. Então, não que eu tivesse uma vida muito difícil. Eu tinha lá suas dificuldades, como todo mundo. Mas eu vivia sentindo uma espécie de vazio, né? Algo que nada satisfazia no meu coração. E eu não sabia por quê. As coisas estavam boas ao meu redor, mas mesmo assim eu estava insatisfeita por dentro. Eu tinha um namorado na época da adolescência e eu concentrava meu coração todo nesse relacionamento. Esse menino, ele se dizia cristão, mas na época eu não conhecia Jesus. E esse relacionamento não era um relacionamento muito saudável, digamos assim, né? E eu colocava meu coração nele como se ele fosse Deus. E como disse C.S. Lewis, quando a gente coloca o coração em alguma coisa que não é Deus, essa coisa se transforma num demônio. Porque ninguém consegue suprir a expectativa e o vazio que só Deus pode preencher. Então, quando isso aconteceu, né? Nesse meio tempo, graças a Deus, eu conheci Jesus. E quando a gente estava terminando o relacionamento, acho que umas 3 vezes que isso tinha acontecido, dessa vez foi diferente. Eu estava alegre, eu estava contente, porque eu sabia que aquilo não era para a glória de Deus, que aquele não era o homem que eu deveria me casar, né? Que Deus tinha algo reservado de melhor para mim e eu descansei na sua soberania. Eu tinha, na época, também estudado sobre um texto do Agostinho, o teólogo que o pastor falou na pregação passada. E ele dizia que a gente deve amar as coisas em Deus. Porque por mais que essas coisas elas sejam passageiras, esses amores sejam passageiros e transitórios, se fixos em Deus, eles teriam uma estabilidade. Então, resumindo, se eu encontrasse uma pessoa que eu amasse e eu amasse ela em Deus, esse amor seria mais perene. Porque, primeiramente, o meu coração não estava posto nessa pessoa, mas posto em Cristo. Então, esse foi o meu primeiro contato, nessa descoberta sobre contentamento. E quando eu me converti, as coisas ficavam mais difíceis, mas era algo que era firme. Meu coração estava firme em Deus, né? Eu estava contente em Deus, independente das circunstâncias. Coisa que antes era diferente. Mesmo se as circunstâncias estavam boas, eu estava como por dentro, eu estava mal, né? Então, esse foi meu primeiro contato com contentamento. E desde que eu me converti, né, vez ou outra esse tema tem aparecido também. Como, por exemplo, às vezes, eu acho que todo mundo tem isso, né? Na sua estrada, na sua jornada da fé. Tem tempos que você está mais, digamos assim, com fervor. E tem tempos que parece que você não mantém os olhos onde você deveria manter, né, na eternidade. E você se distrai com as coisas daqui da terra. Então, todas as vezes que eu vejo em mim que eu estou distraída com as coisas daqui da terra demais, apegada demais, eu percebo o meu coração inquieto. Eu percebo os meus desejos pulsantes, né? Eu vejo eu tentando saciar esses desejos em outras coisas que não são Deus. Sei lá, não necessariamente coisas pecaminosas, irmãs, mas coisas que às vezes a gente pega, que é um dom dado por Deus e a gente usa como se fosse o próprio Deus. Por exemplo, comprar. Comprar não é uma coisa negativa, se você está dentro das suas condições financeiras, se você faz isso com sabedoria. Mas eu não sei se vocês já perceberam que, inclusive em nós mulheres, isso é muito mais latente. A gente fica vendo as coisas no Instagram, né? E aí aparece foto de sapato, de bolsa. E você nem precisa daquele sapato, daquela bolsa, nem precisa daquela roupa. Mas aí você começa a desejar. E esses desejos vão
não são saciados, eles aparecem em formas de outros desejos, né? Então, eu percebia que quando às vezes eu estava mais distante de Deus, esses desejos, eles apareciam, né? Eu queria comprar coisas, eu queria, sei lá, suprir minha necessidade de Deus no entretenimento, assistindo Netflix, olhando no Instagram, e eu me sentia como eu me sentia antes de conhecer a Cristo, né? Me sentia insatisfeita. Porque agora eu sei a solução. Quando eu vejo que esses desejos no meu coração estão demais, eu percebo, eu preciso me voltar para Deus. Eu preciso olhar de volta para a eternidade. Eu preciso notar, né, perceber que eu sou uma peregrina, que meu lar não é aqui. Amém? Esse é um pouquinho da minha história com esse tema do contentamento. E eu gostaria aqui de ler algumas definições do que seria contentamento, né, já que a gente está falando sobre isso. Contentamento é um descanso ou uma satisfação sem quietação. Aquiescência, né? Aceitar. Contente é descanso ou tranquilidade da mente na condição atual. Satisfação que mantém a mente em paz, restringindo reclamações, oposições ou desejos adicionais. E muitas vezes implicando um grau moderado de felicidade. Um puritano, Jeremy Burgon, diz assim: contentamento é aquele estado doce, interior, sereno e gracioso de espírito, que livremente se submete e se delicia na disposição sábia e paternal de Deus em toda e qualquer situação. Eu trouxe aqui algumas referências bíblicas que falam sobre contentamento, né? A principal, que tem tudo a ver com o que a gente falou, que Dani leu, que o pastor leu, né? Filipenses 4, 11, 13, que diz assim: eu sei estar abatido e também sei ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas eu estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Temos também o que o pastor pregou em cima, né, o texto base de 2 Timóteo 6, que diz: mas é grande ganho a piedade com contentamento. Diz outra aqui: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Sobre murmuração, que é um tema, né, que é o contrário do contentamento, diz assim em Judas: estes são murmuradores queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirado as pessoas por causa do seu interesse. E diz em 1 Coríntios 10: e não murmureis, como também alguns deles que murmuraram e pereceram pelo destruidor, falando lá do caso, né, do povo de Israel no deserto. Vamos lá, para a nossa pesquisa, né? Sempre nós percebemos ao nosso redor que as pessoas estão insatisfeitas, e às vezes nós mesmos, né, como eu comentei no início, e sempre a busca de algo mais. O pastor falou sobre isso. A gente nunca está satisfeito com o nosso trabalho, né? Sempre tem alguma coisa a reclamar, sempre tem alguma coisa a querer mais, com o nosso esposo, com os nossos filhos, com a nossa aparência, né, com o que nós possuímos. E a busca por felicidade, quando ela se encontra fundada nas circunstâncias da nossa vida, ela gera inquietação e descontentamento. A gente percebe que Paulo era ao contrário disso, por isso que ele conseguiu contentamento. Por quê? Porque ele não buscava o contentamento através das circunstâncias. Ele diz o quê? Que ele sabia estar tanto contente na adversidade, tendo pouco, como também na abundância. A gente pode até ser tentado a pensar, às vezes, que é muito mais fácil estar contente na abundância, né? Tendo muito, do que não tendo. Mas existe dificuldade em ambas as partes. Existe a dificuldade de você ser contente em Deus na abundância, porque muitas vezes quando a gente está na abundância, a gente esquece de Deus, né? A gente pensa que as coisas que a gente tem foi conquistada pelo nosso próprio braço, pelo nosso esforço, porque nós somos muito bons, porque nós merecemos. E também tem um outro lado,
né, que é o lado da dificuldade. A nossa tendência quando estamos em dificuldade é o quê? É murmurar contra o Senhor, é reclamar contra o Senhor. Então, há dificuldade em ambas as partes, tanto na abundância quanto na dificuldade e na escassez. E Paulo soube estar alegre em todas as circunstâncias. Por quê? Porque a alegria dele não era posta nas coisas externas, mas era algo que vinha de dentro, né? Ele buscava essa alegria em Cristo. Ele encontrou essa alegria em Cristo. E é interessante porque a carta de Filipenses é chamada a carta da alegria. E que irônico, porque essa carta da alegria foi escrita quando Paulo estava na prisão, né? Como é que a pessoa pode estar alegre numa prisão? Então, esse era um exemplo de como Paulo, de fato, vivia aquilo que ele estava falando. Ele era alegre, independente das circunstâncias. Ele via a boa mão de Deus, independente das circunstâncias. Ele confiava na providência divina. Coisas que ele diz em Filipenses, né? Na carta de Filipenses. Eu estou alegre porque até as minhas algemas me serviu de testemunho. Pessoas estão sendo alcançadas por Cristo porque eu estou preso. Então, por isso, ele se alegrava. Paulo, nessa carta, ele usa o substantivo alegria e o verbo alegrar-se 16 vezes. E essa alegria, ela não é um estado que as pessoas no mundo experimentam como, uma hora eu estou alegre, outra hora eu estou triste, dependendo do que acontece, né? Se meu dia foi bom, se meu dia foi ruim. Não, é um estado perene de satisfação. E que ocorre justamente quando nós temos esse reconhecimento de que Deus está no controle. Não importa a situação. Que todas as coisas cooperam para o nosso bem e também para a sua glória. Então, se Paulo ele pôde viver contente, há uma boa notícia para a gente também pode estar contente. Porque Paulo não era um super-herói. Tudo bem que ele era um apóstolo, né? Foi um grande homem de Deus. Mas tudo ele podia, por quê? Porque Deus fortalecia ele. Então, o mesmo Deus que fortaleceu a Paulo, ele fortalece todos os que creem. Então, a gente pode ter essa esperança de que a gente pode perseguir o contentamento e a gente pode conquistar também o contentamento. Mas Paulo diz que ele aprendeu. Ele diz, eu aprendi a estar contente. Então, é uma coisa que a gente se aprende e não nasce, não? Contente? Não. Né? Pelo contrário, a gente está o tempo todo no mundo sendo inspirados a estar descontentes, a querer trocar o nosso celular que está novinho por outro, né? A trocar o nosso carro só porque lançou outro. Então, a gente deve aprender a estar contente. E quando Paulo usa essa expressão, no grego a expressão é como se tivesse relacionado a segredo, a mistério. Ele diz, eu aprendi o segredo, eu aprendi um mistério. Então não é uma coisa que você consegue aprender só lendo o livro, lendo a Bíblia. Você consegue ler a Bíblia, mas você tem que ter o quê? Uma chave. Qual é essa chave? O Espírito Santo, né? É tanto que existem homens que não são homens de Deus, pessoas que não são cristãs, que leem a Bíblia ou leu a Bíblia toda, e isso não mudou a vida delas, porque elas não foram tocadas pelo Espírito Santo, né? Então, a gente precisa aprender o contentamento dependendo do Espírito Santo. E não aprender o contentamento de uma forma que o homem mundano tenta. Porque hoje em dia há uma série, né, muito grande de livros a respeito de motivacionais, né? Como você ser rico, como você ser contente em 3 passos, como você conquistar a alegria, como você... Tudo tem em 3 passos, em 7 passos, como você conseguir alguma coisa. E muitas vezes o homem pensa que simplesmente ele se autodisciplinando, né? Todo dia eu vou fazer isso, eu vou conseguir ser contente. Se todo dia eu fizer o passo de acordar com o pé direito, de uma série de superstições eu vou conseguir. Não, a gente precisa entender que para aprender, a gente precisa estar dependente do Espírito Santo. Outro ponto é que você não está verdadeiramente contente até que você aprenda a estar contente em qualquer situação que vier a enfrentar. Então, é muito fácil, né? Você estar contente quando a sua vida vai bem. Mas quando as coisas começam a ficar um pouco mais difíceis,
Quando o dinheiro da sua casa já não está dando mais conta de pagar as dívidas, né? Quando o seu relacionamento, o seu casamento não está indo tão bem, quando seus filhos estão sendo teimosos e desobedientes, né? Qual é a sua reação? Você murmura contra Deus, você diz, ai Deus, por quê? Porque logo eu mereço, eu sirvo o Senhor e é assim que eu sou recompensada, né? Então, você tem que estar contente em qualquer situação. De caso contrário, você não estará de fato contente. Então, a gente deve aprender isso, de estar contente também nas dificuldades. E tem uma frase muito bonita que eu vi aqui que dizia assim: quando aceitamos todas as dificuldades como vindas da mão do nosso Pai Celestial, crescemos em maturidade, santidade e contentamento. Tem pessoas que pensam assim: quando eu conseguir aquele emprego, aí sim eu vou ser feliz. Quando eu conseguir aquela promoção, que eu sei que eu vou conseguir, eu vou ser feliz. Quando, sei lá, meu marido começar a ser mais romântico, aí eu vou ser feliz. Não. Se você não aprende a estar contente em qualquer situação com que Deus tem lhe dado, você não vai aprender a estar feliz, nem quando você tiver muito mais. Quando você tiver mais, você vai querer ainda mais, porque o seu coração vai estar insaciável, porque você ainda não aprendeu a descansar em Cristo. E às vezes a aflição é o nosso maior teste de contentamento. É quando a nossa fé ela é desafiada, que a gente vai ter a oportunidade de descobrir até onde vai o nosso descontentamento ou o nosso contentamento com Deus. Às vezes os cristãos eles são capazes de suportar um tipo de aflição. Eu até suporto não ter tanto dinheiro, mas e se meu filho ficar doente? Aí eu não suporto, Deus. Aí eu não suporto. Então, às vezes essas condições elas revelam os ídolos do nosso coração. O que a gente não quer e tem medo que Deus toque, que Deus retire de nós. Então, a gente não pode escolher se vamos enfrentar uma dificuldade ou não. Mas a gente pode escolher se a gente vai glorificar a Deus em contentamento ou se a gente vai desonrá-lo murmurando. Não vamos alcançar o contentamento somente se encontrarmos condições favoráveis. Nós vamos alcançar o contentamento quando Deus moldar nosso espírito através dessas condições que às vezes não são nem um pouco fáceis. E temos algumas características a respeito do contentamento aqui. O contentamento ele é interior, como eu falei, né? Não depende das circunstâncias externas. Não é o que você tem ou não tem que vai definir se você vai estar alegre ou contente. Ele é gracioso, ou seja, ele é dado por Deus, é uma graça, é um dom. O contentamento, ele se deleita no que Deus faz. Ele reconhece a mão soberana de Deus, né? Como, por exemplo, no caso lá de José. José, ele passou por dificuldades, porque ele foi fiel a Deus, né? E no final ele diz o quê para os irmãos dele? Que Deus transformou o mal em bem. Então, de momento nenhum, José, ele murmurou, duvidou das promessas de Deus para ele. Que nós sejamos assim também. O contentamento, ele reconhece que cada situação que vivemos, ele vem da mão de Deus, como eu falei. Ele reconhece que nós precisamos nos submeter a Deus. Que precisamos estar contente em qualquer situação. E por que nós devemos buscar o contentamento? Deixa eu só beber um pouquinho. Primeiramente, a gente precisa buscar o contentamento porque Deus ordenou que nós sejamos contentes, né? Segundo, porque não é só porque Deus ordenou. Deus não ordena as coisas e a gente, tá bom, Deus ordenou, eu vou ter que seguir, né? Não, Deus nos ordena e os seus mandamentos são para o nosso bem, são para nos dar vida, para nos dar alegria. Quando a gente se submete e obedece, a gente vive em alegria a Deus. Então, ele é um tesouro de bem inestimável, né? Isso que fala lá Timóteo, quando ele fala que a piedade é uma grande fonte, né, de contentamento, é uma grande fonte de contentamento, é a piedade. E também a gente deve buscar o contentamento porque ter um espírito murmurador é um grande pecado.
Murmurar implica esquecer da presença de Deus. Vamos lembrar um pouquinho aqui dos israelitas, né? A gente tem algumas histórias que eles murmuraram. Primeiramente, eles experimentaram a bondade de Deus. Eles experimentaram feitos poderosos vindo da parte de Deus, né? Viu Deus abrindo o mar vermelho e eles passando. Viu Deus os sustentando eles com comida, com maná. E eles murmuraram. Murmuraram porque eles sentiam falta das cebolas do Egito. Murmurava porque não tinha água. Murmurava porque não gostou do maná. Quantas vezes nós não somos como os israelitas, né? Deus tem nos dado tudo e a gente murmura. Ai, que calor. Ai, que frio, né? O tempo todo a gente está reclamando. E a gente às vezes pensa, mas eu não estou reclamando contra Deus. Mas, inclusive, Moisés fala isso para o povo israelita. Não é contra mim que vocês murmuram, é contra Deus. Quando a gente está reclamando das coisas na nossa vida, quem é que fez tudo acontecer do jeito como está acontecendo na nossa vida? Deus. Então, a gente está reclamando contra Deus. E aí, o descontentamento, ele nos leva a lembrar de fatos de uma forma exageradamente positiva. Por exemplo, os israelitas, eles lembravam da vida deles no Egito de escravidão com uma certa nostalgia. Eles pensavam, nossa, como era bom naquele tempo do Egito, que a gente comia cebola. Será que era tão bom assim no Egito, né? Você ser castigado, você trabalhar de forma escrava, você não poder servir livremente a Deus. Então, eles viam a realidade de uma forma distorcida. Então, muitas vezes nós somos como os israelitas, como a gente fica reclamando, olhando para o passado e pensando, como era bom quando eu, por exemplo, não tinha um filho pequeno, que fica no meu pé o tempo todo e eu não posso ir nem no banheiro. Quando no passado você estava pedindo a Deus para Deus te dar um filho, né? E pensar que toda etapa, toda estação da nossa vida passa, né? Essa etapa que o seu filhinho está pequeno, como por exemplo, ele vai crescer. E você aproveitou bem? Você deixou memórias, né, dessa etapa da sua vida com seu filho? Só um minutinho. Estou demorando um pouquinho, irmãos, porque tá ruim aqui para posicionar, para não cair. Então, o descontentamento, ele está ligado à nossa incredulidade também. A gente, às vezes, não crê que Deus está no controle e a gente questiona a sua capacidade de cumprir suas promessas. Então, Deus prometeu aos israelitas que iam tirar eles daquela situação do deserto, que iam levar eles para uma terra que emanava leite e mel, mas eles estavam reclamando pelas mínimas coisas, né? Será que Deus ia deixar eles passar fome? Será que Deus ia deixar eles passar sede? Mas eles pensavam e reclamavam por quê? Porque eles não estavam crendo nas promessas de Deus. Então, muitas vezes nós somos também, mais uma vez, como os israelitas. Porque nós reclamamos, muitas vezes porque a gente tem medo de que Deus não cumpra suas promessas. Aí a gente reclama porque está com uma situação apertada financeira em casa, porque a gente não acredita, de fato, que Deus vai suprir, né? Eu queria contar um pouquinho, né, sobre a experiência, que inclusive se encontra muito naquilo que eu falei, né, da minha experiência com esse tema do contentamento. Quando eu era mais nova, né, não que eu tenha vencido isso, diariamente a gente luta contra a murmuração e o descontentamento, né? Mas eu tive duas experiências que eu nunca pensei que eu fosse passar dessa forma. Uma delas foi a morte da minha sogra. A minha sogra era uma mulher de Deus, temente. Ela era como uma segunda mãe para mim. Eu era muito apegada a ela. E aí ela teve câncer. E depois ela melhorou. 2 anos depois ela piorou. E aí ela morreu, né? E meu esposo estava muito confiante, orando de que Deus poderia sim curar ela. Mas que se Deus não curasse, ela estaria na glória e ele estaria feliz por isso. E esse contentamento dele me contagiou, digamos assim. Esse é outro ponto sobre o contentamento. O contentamento nos contagia. Não é bom estar perto de uma pessoa feliz, de uma pessoa alegre, né? Agora, o contrário é verdadeiro. O descontentamento e a murmuração também lhe contagia. Pessoa que está reclamando do seu lado, você está reclamando também. Às vezes está reclamando da reclamação dela, né?
do descontentamento dela. Então, esse período foi um período de tristeza, porque nós queríamos que ela ficasse curada e ela não tivesse morrido, porque ela ainda era jovem. Mas a gente experimentou de uma paz interior, né? Aquilo que as Escrituras falam de uma paz que excede todo entendimento, que só tem explicação em Deus mesmo. E isso é a explicação do quê? Do contentamento. A gente estava alegre em saber que não importa, né, as circunstâncias ruins que a gente passa, que nada se compara com o peso da glória. Nada se compara com o fato de que ela está no céu, de que o fato que a gente vai reencontrá-la novamente. Então, a morte para o cristão não é uma questão desesperadora, né? É uma esperança. Outro momento também na nossa vida, recente, foi meu esposo ficou desempregado. E aí só estava com a minha renda, né? Ele estava trabalhando numa escola, só que ele só ia 2 dias, então a renda caiu muito mais, porque ele trabalhava em mais de uma escola. E a gente orava, né? Só orava para que Deus abrisse portas. E estava confiante, feliz de que Deus ia suprir as nossas necessidades. Porque uma das promessas é que Deus nunca, jamais vai nos abandonar. E Deus, de fato, tem cumprido isso, né? Ele tem suprido. A gente não tem dívidas. O Senhor tem suprido o pão na nossa mesa. Deus abriu uma porta de emprego recentemente para o meu esposo. Então, glória a Deus por isso, porque Deus tem enchido nosso coração de alegria, porque nós temos aprendido, né, a descansar em Deus, a ter alegria em Deus. Outro ponto aqui é que o contentamento, ele revela a graça de Deus em nosso coração. E a murmuração e o descontentamento revelam o quê? Se o contentamento revela a graça, o descontentamento e a murmuração revela que a nossa alma está inquieta, que a nossa alma está perturbada. E não é para a alma de um cristão estar perturbada, né? O cristão tem descanso e repouso em Cristo. Então, se nós vemos que o nosso coração está inquieto e descontente e murmurador, a gente é para fazer um autoexame e perguntar: por que isso? Por que eu não tenho encontrado deleite e descanso em Deus? Por que eu não tenho meditado, encontrado prazer no Senhor? Murmurar não significa guardar tudo também. Não significa que você não pode falar as coisas para os seus amigos, né, para a sua família, dizer: olha, eu estou passando por essa questão aqui de dificuldade, vamos orar por mim, né? Não significa isso. Também não significa que você não pode apresentar suas lutas, suas dores de forma reverente a Deus. A gente tem visto por toda a Bíblia homens de Deus que fizeram isso. Jó fez isso. A gente vê Salmos, o livro de Salmos, né, um livro que são homens muitas vezes jogando, derramando a sua alma e falando ao Senhor das suas necessidades, das suas lutas e das suas dores. E Deus não encara isso como uma irreverência, como uma falta de respeito. Não, Deus, pelo contrário, Ele responde orações, né? Então a gente pode sim apresentar de forma reverente as nossas dores e as nossas lutas para o Senhor, né? Mas a gente precisa aprender a diferenciar até que ponto essas minhas queixas, elas são válidas, até que ponto essas minhas queixas, elas são reverentes, ou elas estão marcadas por pensamentos e sentimentos pecaminosos. Então o Senhor tem que nos dar sabedoria para saber distinguir uma queixa santa, né, de uma queixa pecaminosa. Muitas vezes a gente também é tentado a justificar a nossa murmuração quando a gente está passando por dificuldade, né? A gente pensa: não, a minha vida não está fácil, então eu vou poder reclamar, né? Porque tá vendo não, Deus? O que está acontecendo aqui? Então eu posso reclamar. Mas não, Deus não dá direito da gente reclamar, da gente murmurar. E a gente vê que o povo de Israel foi impedido de entrar no seu descanso, foi impedido de entrar em Canaã por causa da sua murmuração. Então, murmuração é um pecado contra Deus. Deus também, Ele nos fez dar as costas para uma vida centrada em nós mesmos. Quando a gente murmura, aí a gente
está deixando transparecer que a gente não quer se render a Deus. A gente está defendendo o nosso eu, os nossos desejos, o que a gente quer, ao invés da gente deixar Deus exercer seu domínio. Não, pode? Tá. A murmuração, ela também afeta nosso testemunho. O espírito descontente, ele proclama só a si mesmo, como eu falei, e não o nome de Jesus. A gente se torna igual ao mundo. O mundo está o tempo todo descontente, insatisfeito, inquieto, murmurante, mas nós não. Tem uma frase que eu gosto muito de Agostinho, né, que ele fala que o homem está inquieto e o coração do homem só encontra repouso em Deus. Então, a gente encontrou repouso em Deus, então por que nosso coração ainda continua inquieto? Porque nossa boca ainda revela que o nosso coração está cheio de descontentamento, porque a boca fala do que o coração está cheio, né? Então, se a nossa boca só sai murmurações ao invés de ações de graça, ao invés de louvor a Deus, isso significa que o nosso coração não está tão saudável assim. O descontentamento, ele também é a origem de outros pecados, não fica somente por aí, não é só o descontentamento e a reclamação. Ele provém, às vezes, de outros pecados, como, por exemplo, você quebrar o 10º mandamento, que é não cobiçar. Né? Às vezes você está descontente porque você está olhando para a grama do vizinho e vê que a dele é mais verde. Né? Você diz, a família de fulano no Instagram parece tão feliz. E a minha não é tão feliz assim. Né? Você vê a situação financeira deles como são boa e a minha... Olha como aquela menina no Instagram é perfeita. Olha a roupa dela, que ela tem um guarda-roupa dela. E eu, como eu estou, assim, eu estou um trapo. Né? Muitas vezes a gente não sabe, né, que essas não é bem a realidade de como as coisas são na vida real, né? Tudo é mais maquiado, tudo é escolhido estrategicamente no Instagram. Então, outro ponto é que a gente precisa também guardar o nosso coração. O que é que a gente tem visto? O que é que a gente tem ouvido? O que é que a gente tem consumido? Né? Um ponto fraco para mim que digamos assim, eu amputei da minha vida, não completamente, mas vez por outra eu deixo de lado, é o Instagram. Não estou dizendo que é para vocês fazerem isso. Cada um sabe a sua pedra no seu calcanhar, a sua pedra de tropeço. E por que eu não tenho visto tanto o Instagram como antes? Primeiramente, porque eu via que eu perdia muito tempo no Instagram. E quando eu perdia muito tempo no Instagram, eu estava perdendo um tempo que não é meu. O tempo é de Deus. Eu sou apenas uma mordoma do tempo de Deus. Né? Então, eu não queria gastar os tempos que eu tinha livre no Instagram. Então, eu passei janeiro, fevereiro sem internet. Quando eu voltei bem mais controlada, né? Porque quando a gente está nessa era, a gente percebe que às vezes a gente fica viciado sem nem ver, né? Só rolando o feed lá eternamente. E aí a gente começa também a se comparar com os outros, comparar a nossa vida com a dos outros, e isso faz com que o nosso coração comece a ficar cobiçoso, né? Desejar as coisas imoderadamente, querer comprar mais, né? Invejar os outros e assim por diante. Às vezes também a gente usa o Instagram, redes sociais, o entretenimento como uma forma de fugir das coisas que Deus nos deu para fazer. Né? Deus nos chamou para lavar a louça e a gente está no Instagram. Deus nos chamou para conhecer mais de Deus, como o pastor estava falando, e a gente não lê um livro, diz, não tenho tempo para ler livro. Mas quanto tempo você usa no Instagram? Veja aí, quanto tempo você gasta na rede social? Né? Se você olhar, é um tempo absurdo que a gente faz isso. Então, muitas vezes a gente usa esse tempo como uma forma de tentar suprir, né, o vazio que só Deus pode preencher. A gente tenta, às vezes, até fugir do próprio Deus. Não quero pensar demais sobre essas coisas, sobre Deus, vou aqui ficar mexendo na internet sem nem pensar em nada, porque eu estou muito cansada do trabalho, estou muito cansada daquele menino que me deu trabalho, meu filho, né? Então, a gente precisa ter cuidado e guardar o nosso coração.
E esse é o ponto que nos faz diferente de outras pessoas que não são cristãs. Quando Deus nos fez novas criaturas, Ele nos deu um desejo por Ele mesmo. Ele nos deu um anseio pela eternidade, né? Ele preencheu o nosso coração com a sua comunhão, com o seu relacionamento. Então, durante a nossa santificação, Ele conduz nossos desejos cada vez mais longe das coisas daqui e nos direciona cada vez mais para Ele mesmo. Sem um contentamento também, minhas irmãs, a gente não pode experimentar a paz. Como eu falei, né, o espírito descontente é um espírito que está um tumulto na alma, que está uma inquietação na alma. E a busca pelo contentamento é a essência dessa paz que excede todo entendimento. Quando a gente está unido com Cristo, quando a gente está mais próximo de Cristo, aí sim, né, nós estamos mais contentes, porque nós nascemos para isso, para termos um relacionamento com Ele, para glorificarmos a Ele. E um espírito contente, ele é um espírito que adora. E adoração não é apenas fazer o que agrada a Deus, mas é também se agradar do que Ele fez por nós. Então, é gratidão, né? A ação de graças e louvor é gratidão a Deus. Um cristão contente, ele é também, por incrível que pareça, a gente está falando o tempo todo sobre como um cristão, ele é um cristão satisfeito, ele é um cristão contente. Ele também é, ironicamente, um cristão insatisfeito e descontente, mas com as questões certas. Que questões? O cristão, ele é a pessoa mais contente do mundo, mas ele também é a mais insatisfeita, porque ele anseia por conhecer mais a Cristo, por ser mais íntimo de Cristo, por ser revestido de Cristo, por se parecer mais com Cristo, por ver Cristo face a face, né? E nesse lado da glória aqui, a gente sempre desejará mais, porque a gente não conhece Deus plenamente como a gente vai conhecer quando vai estar na glória. Então, nossa alma sempre vai querer um pouquinho mais dele, né? Então, nesse sentido, a gente é insatisfeito e descontente. Mas é um descontentamento santo, digamos assim. É uma insatisfação santa. E aí, Jeremiah Burroughs, que eu falei para vocês, aquele puritano, ele diz: uma alma que é capacitada por Deus, ele não pode ser preenchida por nada senão por Deus. O cristão, ele também é aquele que mantém um foco. Lembra da história de Marta e Maria? Tinha lá Marta, né? Tava Maria. E aí Marta, ela estava muito ocupada com as coisas da casa dela. E é muito bom que a gente cuide do nosso próprio lar, né? Mas quem estava lá na casa dela era Jesus. E ela estava tão ocupada em servir Jesus que não aproveitou e se deleitou no próprio Jesus. Então ela perdeu o foco de Jesus, mesmo servindo Ele. Muitas vezes a gente é assim. A gente está lendo a Bíblia, mas nossa mente está lá longe. A gente está aqui na igreja, mas o nosso coração não está completamente com Ele. Então, muitas vezes a gente faz as coisas no modo automático. A gente perde de vista o foco. Para que a gente está aqui? Qual o nosso propósito? A quem a gente serve? Então, a gente não pode deixar de perder o foco, né? O cristão contente, ele se esforça na busca de um alvo celestial, né? Paulo disse: eu prossigo buscando o alvo, o prêmio da santa consolação de Deus. Ele diz: e o que é que tem esse sentido de prosseguir, de avançar? O pastor falou, né? Traz a ideia de dor, traz a ideia de luta, de empenho, de disciplina. Então, muitas vezes sua mente vai distrair, seus olhos vão estar aqui, mas aí você tem que se empenhar, você tem que lutar, você tem que ter um suor santo, né? O grego fala de se esticar-se, né? Se esticar-se ao máximo. Então, não tem isso de conseguir santidade só sentado, né? Tomando um coquinho e esperando Deus fazer as coisas. Não, foi Deus que conquistou, que nos salvou, que nos deu a salvação. Ele deu o primeiro passo, Ele nos amou primeiro. Mas a santificação, quando Deus nos restaurou, Deus mudou nosso coração, Ele nos fez capaz de trabalhar com Ele na santificação, né? Então isso significa que a gente precisa se esforçar. Da ideia de um atleta mesmo, uma imagem que inclusive Paulo usa muitas vezes, disso de um atleta correndo, se esforçando, né, suando, para estar lá e atravessar a linha de chegada. Então a gente precisa se esforçar e manter o foco, né?
o nosso foco, que é o lar, o nosso lar, que é o céu. Nós temos que lembrar, irmãs, que nós somos peregrinos, né? Tem uma frase que eu gosto muito de Jonathan Edwards, que é: Senhor, grava em mim, grava nos meus olhos a eternidade, né? Não me deixa me desviar com as coisas inúteis. Me mostra o caminho que tu traçaste para mim. E a matemática do contentamento é bem diferente da matemática do mundo. O mundo diz que para a gente ter alegria precisa das coisas externas. Nossos desejos, eles só vão estar satisfeitos se a gente conseguir aquilo que a gente tanto queria. Mas não, a gente vê que quanto mais a gente persegue essas coisas, a gente conquista, já surge outro desejo, né? Então, as pessoas também pensam do outro lado. Elas pensam assim: se eu não tiver nada... Existe até um estilo de vida que as pessoas chamam de minimalismo, que é: a minha casa vai ser a mais simples possível, as minhas roupas eu vou só comprar preto, cinza e branco, e só vou usar essas roupas todos os dias, e eu posso viver com o mínimo. É legal essa ideia, mas a ideia, muitas vezes, é que você pode mudar do exterior para o interior, mas isso não é verdade. Você muda do interior para o exterior, né? Você primeiro tem que tratar o seu coração, porque não adianta que você tenha poucas coisas, né? E se você continuar no seu coração desejando mais, desejando ter mais dinheiro, desejando ter mais riquezas, cobiçando, com desejos imoderados? Então, o catolicismo também tinha muito isso, né? Numa das correntes que era chamada do padre lá Francisco, né? O franciscanismo. Ele dizia que para você ser cristão de verdade, você tem que ser pobre. Então, você doa tudo que você tem, e aí sim você vai conseguir ser contente. Mas a Bíblia não fala sobre você doar tudo que você tem, né? Você não precisa doar tudo que você tem. É obviamente que você se sente feliz quando você serve aos outros e quando você se doa, né? Você consegue o contentamento assim. Mas o problema, vocês percebem que estão no nosso coração e não nas coisas externas? Primeiro a gente precisa mudar o nosso coração e não as coisas ao nosso redor. Então a gente também precisa pedir a Deus que Ele nos dê desejos apropriados e também confessá-los, os nossos inapropriados. Um cristão contente é alguém que fez uma cirurgia radical no seu coração. A gente está falando de coração aqui, né? O problema está... Jesus fala sobre isso, que o problema do nosso pecado, como os fariseus estavam tentando falar para Jesus, é o que você come. Se você não lavar a mão, que absurdo antes de comer. Mas Jesus disse: não é o que você põe para dentro, é o que sai de dentro de você. É o que está no seu coração, os pecados vêm de dentro. Então, um cristão é alguém que está olhando para dentro de si, que fez uma cirurgia radical no seu coração para arrancar os seus maus desejos. A gente precisa também ter isso. Por mais que os problemas não sejam exteriores, mas do nosso coração, a gente precisa analisar o que é que tem nos feito nos afastar de Deus. O que é que nos tem feito desejar mais e mais, né? E não estar satisfeito em Deus. É porque eu tenho, sei lá, como no meu caso, né? É porque eu tenho visto muito demais Instagram? É porque eu tenho ficado navegando no site da Shein, da Shopee eternamente, né? É porque eu tenho me comparado com os outros? Se for, você precisa ter uma amputação radical. Jesus diz que se o teu olho te faz pecar, você arranca, né? Então você precisa se afastar dessas coisas para que você possa se aproximar mais de Deus. Não significa que vai ser para sempre, mas até você conseguir alinhar também as coisas corretamente no seu coração. Outro ponto é que o contentamento, ele anseia pelo céu. A pessoa que no céu na verdade, no mundo, ela é consumida por buscas egoístas. E a pessoa que pensa no céu, na verdade, ela é o contrário. Ela busca as coisas de Deus e isso se traduz num serviço para outros cristãos, né? Eu lembro que eu tinha muito essa questão também de insegurança quando eu era mais nova, com a minha aparência, com as espinhas e essa questão da comparação, né? Muito comum na adolescência. Mas eu lembro de quando eu conheci a Cristo
e o meu propósito e o meu alvo era muito maior do que simplesmente me agradar a mim mesmo, essas coisas se tornaram fichinhas. Eu não passava tanto tempo mais me olhando no espelho, olhando para mim mesma, para minhas próprias necessidades, mas em como servir a Cristo e como servir as pessoas através de Cristo. Então, o cristão que reconhece sua cidadania é aquele que vive como um cidadão digno do Evangelho. Então, tem pessoas que pensam assim, porque ele vive pensando no céu, como é que ele vai servir os outros? Ele está pensando como se fosse um extraterrestre, fica só olhando para o céu e não vê as coisas daqui da terra. Não, pelo contrário, o cidadão que é de fato um cidadão do céu, ele vive da melhor forma possível aqui na terra, né? Porque ele está servindo ao seu Deus. Só um minutinho. Desceu demais aqui. Deu uma travada, Felipe. Voltou, obrigada. Então, uma frase que eu achei muito bonita desse homem que eu falei para vocês, Jeremias Burroughs. Ele diz assim: há um céu na alma do homem piedoso, e nenhuma alma irá ao céu, senão aquela ao qual o céu já veio. Então, ele está o tempo todo nem o tempo todo, né? Mas diga assim, ele pensa, ele anela, ele anseia pelo céu. Por quê? Mas ao mesmo tempo ele é um cristão contente aqui na terra. Por quê? Porque o céu já está no seu coração. E a esperança no futuro também, que a gente tem quando pensa no céu, como eu contei o caso, né, da minha sogra, que morreu, ela dá um senso de paz, no que diz respeito também às coisas que vão acontecer na nossa vida. A gente não fica preocupado e ansioso com o que vai acontecer, né? Será que eu vou ficar muito tempo desempregado? Será que minha família vai passar necessidade? Será que eu vou morrer se eu atravessar aqui a rua? A gente não fica pensando nessas coisas porque a gente sabe a quem a gente pertence. A gente sabe que Deus faz tudo para o nosso bem, né? E a gente enfrenta a vida e, por isso, também a morte com confiança. O outro lado também é que o cristão ele encontra alegria em ser conformado à imagem de Cristo. O mundo diz outra mensagem também. Ele diz que você deve amar a si mesmo, que você deve se amar mais, porque você tem se amado pouco. Você tem que pensar na sua autoestima, tem que pensar mais em si, tem que se amar mais. Mas isso é uma mentira, irmãos. A gente se ama demais, a gente olha demais para si. E a mensagem do Evangelho é a gente se esvaziar de si. É a gente considerar os outros superiores assim a nós mesmos. É a gente considerar, a gente se diminuir e Cristo crescer. E aí, quando a gente faz isso, né? Quando a gente se esvazia, quando a gente acha que o outro é superior a nós mesmos, quando a gente olha mais para o nosso alvo, que é Cristo, aí sim, a gente é mais contente. E foi para isso que a gente nasceu. Essa reside a nossa identidade. É isso quem nós somos. Ser menos parecido com quem nós éramos, né? Cheio de pecados e falhas, e cada vez mais parecidos com Cristo. Essa é a finalidade também da nossa santificação. Quanto mais santos, mais contentes, né? Você não se sente triste quando você peca contra Deus, né? Errei o alvo. Essa é a expressão, eu errei o alvo. E você não se sente muito alegre quando você obedece a Deus, independente do que acontece, mesmo que seja para que você, para o seu próprio malefício, porque às vezes você é prejudicado no trabalho porque você não mentiu. Diz engana aqui, ninguém vai ver não. Mente aqui pela gente, pela empresa, é só uma mentirinha de nada, e você não vou mentir. Porque aquele que ama a Deus é aquele que obedece os seus mandamentos. E isso traz paz, isso traz alegria ao nosso coração. Então, o outro lado da moeda também, do contentamento, não é só a gente olha para o céu, a gente anseia para o céu, a gente quer ser conformado à imagem de Deus, mas é também quando a gente considera as necessidades dos outros, né? É uma coisa que a gente escuta muita gente falando, né? Você está sofrendo? Você tem o que comer,
aquela pessoa não tem o que comer, aquela pessoa está sem perna, você tem perna. Né? A gente escuta muito essas coisas e a gente fica, nossa, também não precisa desconsiderar o sofrimento da outra pessoa, né? Mas existe uma verdade nisso, na verdade de que a gente deve considerar o sofrimento das outras pessoas, a gente deve pensar nas outras pessoas, a gente deve procurar viver mais intensamente a comunhão entre os irmãos. Né? Não é só ver eles no domingo, é ligar para saber como o fulano está, é tentar participar das dificuldades do outro irmão. Está passando necessidade, eu posso compartilhar, eu posso abençoar aquele irmão. Quando você faz isso, você também é enchido de alegria e de gozo. Porque nós fomos criados para isso, né? Meu pai. Foi mal, Dani. Então, você é enchida de alegria e de gozo, né? Porque nós, inclusive, as duas tábuas da lei, a gente vê isso, né? É o amor ao próximo e o amor a Deus. Então, você ama a Deus à medida que você ama o próximo, você ama o próximo à medida que você ama a Deus, né? Tiago fala como é que você pode amar o irmão que você nunca viu, ou amar a Deus que você nunca viu se você não ama o seu irmão. Né? Então, uma coisa está intrinsecamente ligada à outra. E a gente vê muito isso na carta de Filipenses. Essa ideia de sem auto-humilhação e serviço, sem doação pelo próximo, não tem uma vida de alegria. Né? A gente vê que em Filipenses ele diz que Cristo se esvaziou. Ele era Deus e ele não considerou, né, muito ele mesmo ser Deus. Mas ele se humilhou e ele se humilhou até a morte de cruz. Então, a gente também deve negar a si mesmo e a gente deve tomar a nossa cruz, e isso vai nos fazer cada vez mais alegres, porque nós estamos sendo parecidas com o nosso Salvador. Só um minutinho que eu vou ver aqui como é que eu faço. Pronto. Então, tem algumas perguntas para vocês. Assim como Paulo, você tem aprendido a estar contente em qualquer situação? Você se acha mais inclinado a ficar descontente em tempos de abundância ou em tempos de necessidade? Pense, como o seu descontentamento leva você a cometer outros pecados? Você diria que você tem uma característica para ter um espírito murmurador? As suas queixas a Deus, né? Se você tem levado elas a Deus em oração, isso tem sido de forma reverente ou você tem só reclamado? Você perdeu o foco de conhecer a Cristo até quando o servia, como, por exemplo, Marta, né, que estava servindo a Deus e não olhou que Cristo estava lá e perdeu o melhor? Você tem perdido o melhor? Como é que a gente pode fazer para manter o nosso foco no nosso alvo, né? Em meio a tantas atividades e tantas coisas que a gente precisa fazer? Você já foi levado por algum desejo que levou a fazer você ter mais desejos insaciáveis? Eu te pergunto, quando você saciou eles, você ficou totalmente satisfeito? Você encontrou paz, contentamento no seu espírito? Não, né? Porque só quem pode fazer isso é Deus. Quais desejos pecaminosos são mais proeminentes no seu coração? O que é que você precisa fazer para mortificá-los, para amputá-los, para afastar qualquer coisa que tenha te afastado de Cristo? Sobre esse assunto de contentamento, você confia na soberania de Deus? Eu estou falando da prática, não é só de boca. No seu dia a dia, você demonstra que você confia na providência de Deus? Ou você tem demonstrado, ao contrário, através das suas murmurações, que você tem na verdade, um coração incrédulo? Você já percebeu que quando você está meio inquieto interiormente, com um tumulto na sua alma, descontente, isso faz você ter guerra com outras pessoas? Você acaba com a paz das pessoas que estão ao seu redor também? Porque falta paz no seu coração? Uma pergunta até que o pastor fez a vocês e eu queria repetir. Você tem deixado Deus estar no topo da sua vida? O que é que você precisa eliminar para que Deus seja tudo para você? Que você tenha
Dê todo o seu coração para Ele, porque Ele não quer nada menos do que isso, né? Nem 90%, nem 80%, como o pastor falou. Então, que Deus nos capacite, né? E que a gente também busque com empenho e disciplina o contentamento. Anseie pelo céu, deseje cada vez mais estar com Deus, que a gente se doe pelos outros e que a gente se negue a si mesmo. E assim a gente vai estar, de fato, bem contente e bem-aventurado. Amém, irmãs?